Quantas esposas Esaú, irmão de Jacó, teve? José é vendido como escravo pelos seus próprios irmãos? Você sabe o que levou Tamar a ficar grávida do seu próprio sogro? Por que Potifar, oficial de Faraó, mandou prender José? José, quando estava preso no Egito, interpretou 2 sonhos. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá seu likezinho aí, seu joinha para incentivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nós estamos estudando a Bíblia capítulo por capítulo. Começamos pelo primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, que é composto por 50 capítulos. Todos os capítulos que nós já estudamos estão disponíveis aí no playlist, Bíblia capítulo por capítulo. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Vale a pena baixar esse material, porque ajuda muito no aprendizado. Vamos para o nosso primeiro slide, capítulo 36, composto de 43 versículos. Tema: os descendentes de Esaú. Assim como nós colocamos na linha do tempo a vida do patriarca Abraão, do patriarca Isaac, do patriarca Jacó, vamos agora ver na linha do tempo a vida de Esaú. Ele tinha 15 anos quando Abraão morreu. Com 40 anos, ele se casou com Judite. Com 77 anos, mais ou menos, o seu irmão Jacó foi para Harã. Com 97 anos, ele teve um encontro com o seu irmão Jacó. Com 120 anos, Isaac, seu pai, morreu. E junto com o seu irmão Jacó, sepultaram Isaac. Agora há um detalhe interessante, a Bíblia não fala com quantos anos Esaú morreu. O que podemos garantir é que ele viveu mais de 120 anos. Vamos ler agora os 3 primeiros versículos do capítulo 36 do livro de Gênesis. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Oolibama, filha de Aná, filho de Gibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Nestes 3 versículos são registrados os nomes de 3 esposas de Esaú. Ocorre que no capítulo 26, que nós já estudamos, cita o nome da sua primeira esposa. Vamos ver? Gênesis capítulo 26, versículo 34. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Judite não é citada no capítulo 36. E por quê? Segundo os estudiosos da Bíblia, é porque ele não teve filhos com Judite. Ou, pelo menos, a Bíblia não cita um nome de filhos com esta primeira mulher. Vamos agora montar a árvore genealógica da família de Esaú. Observe, Esaú, irmão de Jacó, teve 4 esposas: Judite, Ada, Oolibama e Basemate. Agora vamos ler onde está registrado os filhos de Esaú com 3 esposas, como eu disse, menos Judite. De Ada teve Esaú um filho chamado Elifaz, e de Basemate lhe nasceu Reuel.
A Oolibama nasceu Jeús, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú que eles nasceram na terra de Canaã. Vamos verificar como fica agora a árvore genealógica da vida de Esaú. Esaú, Judite não consta o nome de nenhum filho, Ada, um filho de nome Elifaz, Oolibama, 3 filhos, Jeús, Jalão e Corá, e Basemate, Reuel. Portanto, até agora, segundo o relato bíblico, podemos concluir que Esaú teve 4 esposas e filhos com 3 esposas, porque a Bíblia não registra nenhum filho de Judite, a sua primeira esposa. Portanto, ele teve 5 filhos. Vamos agora colocar na nossa árvore genealógica os netos de Esaú. Observe, Ada teve um filho de nome Elifaz. E Elifaz consta no texto sagrado o nome dos seus filhos: Temã, Omar, Zefô, Gaetã, Kenaz, Amaleque e Corá. A sua esposa Oolibama teve 3 filhos, mas não consta o registro dos filhos dos seus filhos. Basemate teve um filho de nome Reuel, e Reuel teve 4 filhos. Os filhos de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Com base no texto do capítulo 36 e um versículo do capítulo 26, podemos concluir que Esaú, irmão de Jacó, teve 4 esposas, 5 filhos e 11 netos. Agora vamos para o nosso mapa, verificar a região que Esaú e os seus descendentes foram habitar. Observe, mapa de Canaã, Jacó está habitando na região de Hebrom e Esaú foi habitar lá no extremo sul do Mar Morto, que nós conhecemos como o Reino de Edom, ou seja, Reino de Esaú. No capítulo 36, nós estudamos a genealogia de Esaú, irmão de Jacó. Agora, a partir do capítulo 37, o destaque será para a vida de José, filho de Jacó. Nós já estudamos a vida do patriarca Abraão, do patriarca Isaque, do patriarca Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel. E como eu disse, a partir do capítulo 37 até o último capítulo, capítulo 50, o destaque será a vida de José. Vamos ler o primeiro versículo do capítulo 37. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Vamos verificar no nosso mapinha onde Jacó, que passa a ser chamado de Israel, estava habitando com os seus familiares. Esta é a região de Canaã e Israel e seus familiares estavam habitando na região de Hebrom. E como nós sabemos que era em Hebrom? Observe Gênesis capítulo 37, versículo 14. Israel continuou: Vá agora e veja se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Verificou, por isso que nós sabemos que eles habitavam na região de Hebrom. Agora vamos ler o versículo 2. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Vamos recapitular a família de Jacó, que agora é chamado de Israel? Observe, Israel, o nome dele era Jacó, passou a ser chamado de Israel. Ele tinha 4 mulheres: Lia, que tinha uma serva chamada Zilpa, e Raquel, que tinha uma serva chamada Bila. Ruben é o primeiro filho que Jacó teve com Lia. Simeão, o segundo, também com Lia. Levi, o terceiro, também com Lia. Judá, o quarto, também com Lia.
Raquel não podia ter filhos porque ela era estéril. Então, ela pediu que Jacó tivesse relação com a sua serva, Bila, para que gerasse filhos para ela. Observe, Dan, o quinto filho, veja que é filho de Bila. Naphtali, filho de Bila também, o sexto filho. Quando Lia viu que Jacó tinha tido 2 filhos com a serva de Raquel, Bila, Lia pediu para que Jacó tivesse relação com a sua serva Zilpa. Observe, desta relação com Zilpa nasceu o 7º filho, Gade. Depois teve novamente relação com Zilpa, serva de Lia, nasceu o 8º filho, Aser. Depois Jacó voltou a ter relação com Lia e nasce o 9º filho de Jacó, Issacar. Teve relação de novo com Lia e nasce o 10º filho de Jacó, Zebulon. Novamente teve relação com Lia e nasce o 11º. Na verdade, nasce uma filha, Diná, a única filha que Israel teve, filha de Lia. Portanto, Lia teve 6 filhos e uma filha. E Deus, ouvindo as orações de Raquel, ela ficou grávida e nasceu o seu primeiro filho, José, que é o 12º filho de Jacó. Aí ela ficou grávida novamente e nasceu o 13º filho de Jacó, Benjamim. Só que quando ela deu à luz a Benjamim, ela morreu. E isto está registrado no capítulo 35 de Gênesis, que nós já estudamos. Agora, observe o que diz os versículos 3 e 4. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Observou? A mulher que Israel mais amava era Raquel, mas ela morreu e ele passa a amar mais a José. E pelo fato de Israel amar mais a José, o seu 12º filho, José também trazia notícias desagradáveis dos seus irmãos para o seu pai Israel. E ainda, José teve 2 sonhos. E quando ele contou estes sonhos para os seus irmãos, para o seu pai, passaram a odiar mais ainda José. Agora, os 2 sonhos que ele teve, eu vou deixar para você como dever de casa. Está nesse capítulo 37. Vamos em frente. Como nós vimos no versículo 14, Israel pediu para que José fosse verificar se estava tudo bem com os seus irmãos, com o rebanho, e ele foi até Siquém. Vamos ver no nosso mapa a distância de Hebrom até Siquém? Observe, ele estava em Hebrom e foi até Siquém, que ficava a mais ou menos 80 quilômetros de distância. Veja que 80 quilômetros não é pouca coisa. Com isso podemos concluir que os rebanhos de Jacó eram grandes e os seus filhos precisavam caminhar grandes distâncias para alimentar os rebanhos. Agora, veja que interessante. Versículos 15, 16 e 17. Um homem encontrou José que andava errante pelo caminho e lhe perguntou: "O que você está procurando?" Ele respondeu: "Estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho?" O homem respondeu: "Foram embora daqui. Ouvi quando disseram: 'Vamos a Dotã.'" Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. Vamos verificar no mapa onde ficava Dotã. José saiu de Hebrom, foi até Siquém, mais ou menos 80 quilômetros de distância. E depois ele percorreu mais 25 quilômetros. Portanto, Dotã ficava mais ou menos 105 quilômetros de Hebrom. Observou como eles estavam distantes de Hebrom? Agora vamos ler os versículos 18, 19, 20 e 21. De longe eles ouviram e,
Antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isto, livrou-os das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Observe que Rúben é o primeiro filho que Jacó teve. Ele teve esse filho com Lia. Foi ele que não permitiu que os outros irmãos matassem José. Agora, observe dos versículos 25 ao 27. Depois sentaram-se para comer, levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é o nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Se você ler o capítulo, você vai observar que em um determinado versículo fala ismaelitas, em outro fala midianitas. Aí surge uma dúvida. Ora, eram midianitas ou eram ismaelitas? Os intérpretes da Bíblia tentam justificar esta mudança da seguinte forma: que os ismaelitas eram descendentes de Abraão, do seu relacionamento com a serva de Sara, Agar. Os midianitas eram descendentes também de Abraão, porque depois que Sara morreu, Abraão se casou com Quetura. Midian é um dos filhos que Abraão teve com Quetura. Como eles habitavam próximos, para justificar essa troca de ismaelita para midianita, uma possibilidade é que eles estavam vivendo misturados. Seria uma interpretação. Mas isso em nada altera o texto sagrado. O importante para nós é que era uma caravana que comprou José e o levou embora para o Egito. Agora observe dos versículos 29 ao 32. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas e, voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá. E agora, o que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. Enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isto. Veja se é ou não a túnica de seu filho. Observou novamente a preocupação de Rúben. Ele era o filho mais velho de Israel. Portanto, tinha responsabilidade, deveria cuidar dos seus irmãos. Vamos ler mais dois versículos, o 35 e o 36. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Vamos ver no nosso mapinha para onde José foi levado como escravo? Eles estavam em Dotã. A caravana seguia para o Egito. O Egito fica bem aqui no sul de Canaã. Agora, para concluir, vamos começar a traçar a linha cronológica da vida de José. Nasceu quando Jacó tinha 91 anos e tinha 17 anos quando foi vendido para os ismaelitas ou midianitas. O capítulo 38 é formado por 30 versículos e o assunto: Judá e Tamar. Primeiro vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, porque tudo acontece nesta região, na região de Canaã. Vamos rever a nossa árvore genealógica da família de Jacó.
Jacó, que Deus mudou o nome para Israel, nós já aprendemos que ele teve 2 esposas e cada esposa tinha uma serva. Mas o que importa na aula de hoje é Judá, o 4º filho que Israel teve com Lia, a sua primeira esposa. Vamos ler os 2 primeiros versículos do capítulo 38. Aconteceu por este tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu, chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. Neste capítulo não fala o nome desta mulher cananeia que Judá se casou, mas no primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, versículo 3, tem o nome dela. Vamos ver? Só a primeira parte do versículo. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Esses 3 lhes nasceram de Batissua, a cananeia. Percebeu? Batissua é o nome da mulher cananeia que Judá se casou. A partir destes versículos que foram lidos, já é possível começar a montar a árvore genealógica da vida de Judá. Observe, Judá casou-se com Batsua. Agora observe o versículo 3. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho, e Judá lhe deu o nome de Er. Vamos ver como fica a árvore. Batsua, esposa de Judá, tem o primeiro filho, o nome é Er. Observe agora o versículo 4. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, a quem ela deu o nome de Onã. Vamos para a nossa árvore genealógica novamente. Er foi o primeiro filho, o segundo filho foi Onã. Observe agora o versículo 5. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz outro filho, a quem ela chamou de Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve, ou seja, na região de Canaã. Observe de novo a nossa árvore. Judá casou-se com Batissua e eles tiveram 3 filhos. O primeiro de nome Er, o segundo Onã e o terceiro Selá. Agora, olha que interessante, versículos 6 e 7. Judá tomou uma esposa para Er, o seu primogênito, o nome dela era Tamar. No entanto, Er, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Nós não sabemos exatamente o que ele fazia de errado, sabemos que ele era mau aos olhos de Deus, do Senhor. Observe a nossa árvore novamente. Er, o primeiro filho que Judá teve com Batsua, casou-se com Tamar. Só que ele morreu, porque, como vimos, ele era mau aos olhos do Senhor. Observe o versículo 8. Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência a seu irmão. Esta prática, que é conhecida como levirado, ela já existia na época entre os povos. Como era essa prática? Quando a pessoa era casada e morria sem ter filho homem, o irmão do morto tinha relação com a cunhada, com a esposa do irmão que morreu, para gerar descendência. Esta era uma prática comum, como eu disse, naquela época, e depois também será regulamentada bem lá na frente na lei mosaica, na lei de Moisés. Vamos novamente para a nossa árvore genealógica. Judá pede para que Onã tenha relação com Tamar, para gerar descendência. O filho não seria de Onã, seria de Tamar e descendência de Er, que havia morrido, seu irmão primogênito. Observe agora os versículos 9 e 10. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu,
Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência ao seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Vamos ver como ficou a nossa árvore genealógica? Morreu Er, que era esposo de Tamar. Onã também desobedeceu a Deus. Deus o matou e sobrou o terceiro filho, Selá. Mas observe o que acontece, versículo 11. Então Judá disse a Tamar, sua nora: continue viúva na casa de seu pai até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim: é para que não morra também este, como os seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Como nós vimos, Judá já havia perdido 2 filhos e ele ficou com medo de acontecer a mesma coisa com o terceiro filho. Talvez ele pensasse que estava havendo uma maldição, alguma coisa. Quis proteger o seu filho. Mas veja só o que acontece. Vamos ler os versículos do 12 até o 19. Algum tempo depois, morreu a mulher de Judá, que era filha de Sua. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas, em Tina, ele e seu amigo Ira, o Adulamita. E alguém foi dizer a Tamar: eis que o seu sogro está a caminho de Tina para tosquear as ovelhas. Então ela tirou as suas roupas de viúva e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se sentou à entrada de Naim, no caminho de Tina. Porque ela sabia que Selá já era homem e ela não lhe havia sido dada por mulher. Quando Judá viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho, ele disse: venha, quero ter relações com você. Acontece que ele não sabia que era sua nora. Ela respondeu: o que você me dá para ter relações comigo? Ele respondeu: eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou: você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito? Ele respondeu: que garantia posso deixar com você? Ela disse: o seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Ele lhe deu os objetos, teve relações com ela e ela ficou grávida dele. Tamar se levantou e foi embora. Tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Nós vamos ver na sequência do texto que Judá mandou levar o cabrito para Tamar, mas ele não sabia que era Tamar, a sua nora. Ele pensava realmente que era uma prostituta. E o seu amigo não conseguiu encontrar a suposta prostituta. Voltou para ele e falou: não encontrei ninguém, perguntei para o pessoal da região, ninguém viu. E ele falou: bom, se ninguém viu, tudo bem. Agora vamos ler dos versículos 24 até o 30, que é o último versículo. Passados quase 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao que Judá respondeu: tragam-na para fora para que seja queimada. Quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro: eu estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. E disse mais: veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais teve relações com ela. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre.
Ao nascerem, um pôs a mão para fora e a parteira, tomando-a, amarrou nela um fio vermelho, dizendo: Este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro. E a parteira disse: Como você rompeu a saída? E lhe deram o nome de Pérez. Depois nasceu o irmão em cuja mão estava o fio vermelho, e lhe deram o nome de Zera. Agora, veja que importante, nós estamos estudando também o Novo Testamento capítulo por capítulo. Já estudamos o primeiro capítulo, e no primeiro capítulo, a primeira parte trata da genealogia de Jesus. Agora observe, Mateus, primeiro capítulo, versículo 3. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Veja que Jesus é descendente da tribo de Judá. E Pérez é um dos filhos que Judá teve com Tamar, sua nora. Mas, apesar dessa situação confusa, eles passaram a fazer parte da linhagem de Davi. E o que nós aprendemos com isto? Que Deus não faz acepção de pessoas. Embora Deus escolheu Israel, mas Deus não deixou de fora nem mesmo os cananeus. Olha que Deus maravilhoso, que Deus misericordioso. Antes de entrar na aula, eu tenho um recado muito importante para você. Todos os nossos cursos de teologia com material impresso estão com 50% de desconto. E todos os nossos cursos de teologia online, 70% de desconto. Olha que oportunidade para você estudar com a gente. Para fazer a matrícula, detalhe, é sem taxa de matrícula. O link está aí na descrição. Não vai perder a oportunidade. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Observe o primeiro slide. Capítulo 39, formado de 23 versículos. Assunto: José na casa de Potifar. Antes do capítulo 39, vamos rever como José foi parar no Egito, na casa de Potifar, oficial de Faraó? Nós estudamos no capítulo 37, versículo 36. A aula está aí no playlist. Diz assim o texto: Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Nós aprendemos que José foi vendido pelos seus próprios irmãos para os midianitas. E como nós vimos nesse versículo, os midianitas venderam José para o oficial de Faraó, de nome Potifar. Portanto, no capítulo 39, que nós vamos começar a leitura, José já está no Egito. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa? Esse mapa vem acompanhando a gente em todos os capítulos. Observe. Esta é a região de Canaã, onde estava habitando a família de José. O Egito ficava a mais ou menos 550 quilômetros da região onde estava habitando a família de José. Vamos agora ler o primeiro versículo do capítulo 39. José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Observou, num texto falou midianitas, agora falou ismaelitas. Os ismaelitas são descendentes de Ismael, filho que Abraão teve com a serva de Sara, Agar, a egípcia. E os midianitas são descendentes de Midian, um dos filhos que Abraão teve com a segunda esposa. Depois que Sara morreu, Abraão casou-se novamente. O nome dela era Quetura. E Midian era um dos filhos que Abraão teve com esta segunda esposa. E os estudiosos da palavra de Deus explicam que provavelmente estes dois povos viviam misturados, viviam juntos. Daí um texto falar
midianitas e em outro falar ismaelitas. Mas isso não altera em nada a palavra de Deus. Outro detalhe interessante, tem tradução que diz que Potifar era eunuco de Faraó. Mas nessa tradução que a Nova Almeida Atualizada traz como oficial. E por que isto acontece? Embora a palavra, quando nós vemos lá no hebraico, está eunuco, pode também ser traduzido por oficial. E por que os tradutores da Nova Almeida preferiram oficial? Porque nós não encontramos na história eunuco casado. E nesse caso nós vamos ver que Potifar tinha uma esposa. Logo, se ele tinha uma esposa, ele não poderia ser eunuco. Mas isso também não altera em nada a palavra de Deus. Vamos agora ler os versículos de 2 até o 4. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo o que tinha. Embora a religião dos egípcios ela era politeísta, lá eles tinham várias divindades e não serviam ao Deus verdadeiro. Mas Potifar, o oficial de Faraó, percebeu algo diferente em José. Percebeu que o Deus que José servia o abençoava em tudo. Então Potifar entregou para José o comando de tudo o que tinha. Agora observe os versículos 6 e 7. Potifar confiou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Viu que José, além de inteligente, ele tinha um bom porte físico, uma boa aparência. E a mulher do Potifar era um homem muito ocupado, ele era um oficial, comandante da guarda de Faraó. Tinha muitas responsabilidades e não ficava quase em casa. E a mulher do Potifar começou a assediar José, começou a querer ter relação sexual com José. Mas José era um homem temente a Deus. José evitava de todas as formas. Sabia que aquilo não era correto. Ela era esposa do seu dono. Ele era apenas um servo. Mas observe o que diz os versículos de 11 a 16. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José até que o dono dele voltasse para casa. Percebeu a situação que José está agora? José é um homem temente a Deus, inteligente, obediente, obedecia 100% o seu senhor, adquiriu confiança de Potifar, tomava conta de tudo, agora sendo acusado. A mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, passa a acusá-lo injustamente, ele é inocente.
Mas entre a palavra de um escravo e a palavra da sua esposa, vamos ver a decisão de Potifar? Versículos de 19 a 23. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: foi assim que seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Aí um detalhe interessante: Potifar poderia mandar matar José, condená-lo à pena de morte, porque ele estava sendo acusado de tentar ter relação com a mulher do seu dono. Isto seria um grande escândalo. Mas Potifar puniu, mas com uma pena mais branda, mandou prender José. Veja que José, mesmo na prisão, continuou temendo a Deus e Deus continuou abençoando José. E o que vai acontecer com José? Nós vamos aprender, mas nos próximos capítulos. Mas antes de encerrar a aula, vamos ver como fica a linha do tempo da vida de José? Nasceu quando Jacó, seu pai, tinha 90 anos, e Isaac, seu avô, tinha 150 anos. Tinha 17 anos quando foi vendido e tinha 30 anos quando saiu da prisão. Agora um detalhe interessante, ele tinha 30 anos quando saiu da prisão, 17 quando foi levado para o Egito. Logo, nós temos 13 anos. Nesses 13 anos, nós temos o período que José ficou na casa de Potifar e o período que ele ficou preso. Sabemos que ele ficou preso mais de 2 anos, nós vamos ver mais na frente, mas com certeza ele ficou preso mais de 2 anos. Então nós tiramos de 13 e 2, temos 11. Agora, destes 11 anos, quantos anos ele ficou na casa de Potifar e quantos anos ele ficou na prisão? Nós não sabemos, a Bíblia não traz esta informação. Portanto, não tem como responder. Observe agora do que trata o capítulo número 40. Ele é formado por 23 versículos e o tema: José na prisão interpreta sonhos. Vamos ler do primeiro versículo até o 4. Passadas estas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Vamos verificar no nosso mapinha onde José estava? Como o texto nos mostrou, José estava preso no Egito, nesta região. Agora vamos ver a linha do tempo da vida de José. Nasceu quando seu pai Jacó tinha 90 anos e seu avô Isaac 150 anos. Tinha 17 anos quando foi vendido pelos seus irmãos para os mercadores midianitas ou ismaelitas. Ele tinha 28 anos quando ele interpretou os 2 sonhos, que é o assunto deste vídeo. E com 30 anos ele saiu da prisão. Como nós vimos na linha do tempo, José tinha 17 anos quando foi para o Egito. Ficou um período de tempo servindo Potifar e um período de tempo na cadeia. E o período de tempo que ele ficou na cadeia, com certeza, foi mais de 2 anos, e nós vamos provar isto mais na frente. Agora vamos ler os versículos do 5 até o 15.
E os dois sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com o seu próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse: não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. Então o copeiro-chefe contou seu sonho a José. Ele disse: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o entreguei a Faraó. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo, e você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire desta prisão, porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Veja que José se destacou até mesmo na prisão e o carcereiro entregou para ele a responsabilidade de cuidar dos presos. E como nós vimos, os 2 presos, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, estavam tristes porque tiveram um sonho cada um, e José, percebendo, pediu para que eles lhe contassem o sonho. E no relato que nós lemos, o copeiro-chefe contou o sonho para José, e José disse que quem dá a interpretação do sonho é Deus, e interpretou o sonho do copeiro-chefe. Agora vamos ler os versículos de 16 a 23, que é o último versículo. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó. E as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. No 3º dia, que era o aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos e, no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Como nós vimos no texto, José recebeu de Deus o dom de interpretar sonhos. E realmente, como nós vimos, as 2 interpretações que José deu se cumpriram na íntegra. E outro detalhe, o copeiro esqueceu de José. E ele ficou mais 2 anos no cárcere, o que nós vamos aprender na próxima aula. Não vai perder a próxima aula. E não se esqueça da nossa super promoção. Todos os nossos cursos de teologia com material impresso estão com 50% de desconto. E todos os nossos cursos de teologia online estão com 70% de desconto. E você pode parcelar o seu investimento. Outro detalhe importante:
é sem taxa de matrícula. E para efetuar a matrícula, o link está aí na descrição. Não vai perder esta oportunidade e continue me ajudando na divulgação do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.